Oi pessoal, boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil, inscritos no canal Fluminense. O time hoje treinou, o time do Fluminense treinou hoje no CT Carlos Castilho, fez o último treino antes do clássico de amanhã contra o Flamengo, às 18 horas no Maracanã, jogo adiado, né, que seria hoje, passou para amanhã. O Zubeldia testou numa parte do treino o Savarino como titular, e na outra o Serna no lugar do Savarino, tá? O que seria para mim outra imbecilidade do Zubeldia, tá? Todo o time jogou mal contra o Lagoaíra, na parte, principalmente na parte de finalizações. Não foi só o Savarino também atuou mal, mas não foi só ele. O Canóbio, vários jogadores ali não jogaram bem, o Samuel Xavier, o René, enfim. O Savarino, pelo contrário, é aquele cara que vem atuando na maioria dos jogos muito bem, em alto nível, vem dando um toque final nesse time do Fluminense, na armação juntamente com o Acosta. Então, tirar o Savarino para mim é voltar ao tempo, é burrice, tá? Para mim o Serna é jogador de segundo tempo, para atuar desde o início. Não atua bem, não tem continuidade, joga bem num tempo, no outro ele some. Então, para mim, o Serna é jogador para entrar no segundo tempo no lugar de alguém, o Canóbio ou até do Savarino também. Esse adiamento do clássico, galera, Fla-Flu de sábado para domingo, ainda está dando pano para manga, muito pano para manga. Palmeiras lançou uma nota nas redes sociais perguntando à CBF o porquê que outros clubes têm o pedido de adiamento negado e o do Flamengo não foi, né? Um exemplo foi o Mirassol, há 2 meses atrás. Então você vê que até o Palmeiras da Leila Pereira peita a CBF num exemplo de como preservar o seu clube e como defender os direitos dos demais clubes na competição, coisa que o presidente do Fluminense nem aparece, né? E lá é uma múmia, é um fantasma, é uma figura desprezível, ele e o auxiliar dele, Mário Bittencourt. Para mim são dois karmas que o Fluminense vem carregando. Então, outro que também tomou frente do assunto e deu sua opinião foi o Felipe Melo, ex-volante tricolor. Também falou e deu razão ao torcedor. Falou que se fosse presidente jamais aceitaria o adiamento do jogo, seja ele presidente de qualquer clube, não só do Fluminense. Não facilitaria as coisas do Flamengo. Falou que não aceitaria o adiamento, tá? Então, gente, vocês podem reparar que só o presidente do Fluminense e o seu diretor de futebol aceitaram. Tamanho disparate, tamanho falta de amor ao torcedor que ama o clube, que vai aos jogos, que compra passagem aérea, de ônibus para ir ver o jogo, para aluga hotéis para poder pernoitar e ver o jogo e depois ir embora para casa. Com esse tipo de torcedor, o Fluminense não pensou. Pensou no Flamengo, no cansaço dos jogadores do rival, mas não pensou no torcedor tricolor, não pensou nos jogadores que teriam folga domingo, ficariam com a família. Isso aí ele não quis pensar, ele só pensou no Flamengo. Teve um amigo meu hoje, flamenguista, que na rua me parou para a gente conversar, e ele estava falando para mim: Ney, muito estranho esse tipo de atitude. Eu nunca vi o Fluminense tomar uma atitude dessa para facilitar alguma coisa para o Flamengo. Tem coisa aí, tem caroço nesse angu, tem rabo preso aí nessa parada, porque o Fluminense jamais faria isso com o Flamengo, nem o Flamengo faria com o Fluminense, nem o Fluminense faria com o Vasco, nem com o Botafogo. São rivais aqui no Rio, ninguém vai facilitar a vida de um rival, tá? Então, é muito estranho realmente a atitude. Não sei se o presidente do Fluminense, o diretor de futebol, estão devendo algum favor para o Pape lá do Flamengo, mas que foi muito estranho, foi muito estranho.
E hoje pelo Brasileirão, galera, teve rodada e o Vitória da Bahia venceu o São Paulo jogando em Salvador por 2-0, e com a derrota do tricolor paulista, o Fluminense agora é o vice-líder do campeonato com 20 pontos, 5 atrás do Palmeiras, tá? Então, o Fluminense passou à frente de São Paulo e é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então amanhã, se vencer o Flamengo, pode voltar a colar no Palmeiras se o Palmeiras tropeçar no jogo que tem no Campeonato Brasileiro. Vamos às escalações de Fluminense e Flamengo para o clássico de amanhã, galera. Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Acosta, Canóbio, John Kennedy e Savarino. Técnico Zubeldia. Flamengo escalado com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz e Paquetá, De Arrascaeta, Pedro e Carrascal. Técnico Leonardo Jardim. O jogo é domingo às 18 horas no Maracanã e o árbitro da partida, gente, é o Rafael Claus. Além do Fluminense facilitar as coisas para o Flamengo, ainda permitiu esse Rafael Claus no apito, que é uma temeridade, é o 12º jogador do Flamengo. Então, todo cuidado amanhã no jogo, porque as coisas vão ser... O Fluminense vai jogar em campo minado, né? Um campo minado que aonde pisar pode explodir. Se tocar no jogador dentro da área, vai ser pênalti. Se fizer um gol na mesma linha, vai ser anulado. Então, muito cuidado. Se reclamar, vai levar amarelo e talvez o vermelho. Então, muito cuidado amanhã, que esse apito aí é inimigo, tá, galera? Esse apito aí é do inimigo, tá? Então, todo cuidado é pouco amanhã no clássico contra o Flamengo. Amanhã a gente vai fazer o pós-jogo, falando do jogo, dos jogadores, do comportamento dos jogadores no jogo. E espero que o Fluminense vença, porque se não vencer, não só eu, como vários canais vão culpar o presidente Matheus Montenegro e o diretor Mário Bittencourt pela derrota, tá? Um abraço a todos, peço que se inscrevam no canal, que deixem um like, e amanhã a gente vai estar de volta para falar de Fluminense. Como sempre, né, galera? A gente nunca desiste do Fluminense. Aconteça o que acontecer. Abraço a todos, saudações tricolores e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.